Bem-vindos às exposições dos trabalhos da Segunda Feira Municipal de Matemática de Palhoça. Saibam que elas acontecerão até o dia 15 de junho, sempre às 9, 15 e 19 horas. Convide seus amigos e familiares para prestigiar os participantes da feira. Os incentivem curtindo e compartilhando esses vídeos. Estamos felizes em compartilhar com vocês essas propostas que são tão ricas e agradecemos o empenho e dedicação de todos que se dispuseram a participar deste evento escrevendo seus trabalhos. Aproveitem! Oi, pessoal! Hoje iremos realizar uma proposta de letramento matemático para crianças pequenas, de 4 a 5 anos e 11 meses de idade. Segundo os estudos da área da educação, o letramento está presente na vida de uma criança desde o seu nascimento, quando ela entra em contato com o mundo externo, ou seja, vai acontecer na interação com sua família, com seus amigos, com outras crianças e adultos também. E essa interação também se constrói através de várias formas, por imagens, por sons, gestos e entre outros. As crianças venciam matemática na sua rotina, através de brincadeiras e jogos. E a base do conhecimento vai se construindo desde a primeira infância. Então, tudo que ela aprende nessa fase vai ser relevado ao longo da sua vida. Pensamos que é importante ensinar a matemática além de conceitos e operações básicas. O ensino da matemática precisa se desenvolver de forma divertida e espontânea, utilizando estratégias lúdicas. A partir disso, pensamos em desenvolver uma receita de bolo. Essa proposta busca trabalhar os números e letras, associando a escrita e a quantidade com os elementos que serão utilizados na receita. Aqui estão os ingredientes que serão utilizados na nossa receita. Como podem ver, os nossos ingredientes estarão representados pela quantidade no número, a escrita do número e a escrita do próprio ingrediente. A ideia é que cada criança coloque dentro do liquidificador o ingrediente com a sua respectiva quantidade. Aqui nós temos uma xícara de óleo, então a criança deverá pegar a xícara, colocar o óleo e colocar dentro do liquidificador. Mais uma vez, reforçando que antes de usar cada ingrediente, nós iremos fazer a leitura da plaquinha, o nome do ingrediente e a quantidade para que a criança associe na hora de colocar no liquidificador. Aqui nós iremos usar 2 laranjas, espremê-las e utilizar o suco na receita. Agora nós iremos bater os ingredientes líquidos. E o açúcar iremos bater novamente. Por último, nós iremos acrescentar 1 colher de sopa de fermento. Agora levamos o bolo ao forno em 180 graus por 20 minutos. Ao final da produção do bolo, pensamos em disponibilizar para cada criança uma folha A4 com os ingredientes e sua respectiva quantidade utilizada na receita, e logo realizar o pedido para que desenhe o ingrediente conforme sua quantidade. Por exemplo, se foram usadas 2 laranjas, as crianças devem desenhar então 2 laranjas no espaço da folha, ou 4 ovos e assim por diante. Dessa forma, reforçaremos o entendimento de quantidade e numeração.
Olá, eu sou a Maria Djelma e minha dupla é o Luiz Felipe. E a nossa proposta para a atividade é jogar, contar e somar, ensinando a adição de forma lúdica para criança com baixa visão. A nossa atividade ela é destinada para criança do primeiro ano do ensino fundamental, mas especificamente para criança com baixa visão. Agora o Luiz Felipe vai prosseguir com a nossa atividade. Bom, meu nome é Luiz. Darei continuidade à apresentação da nossa proposta de atividade de letramento matemático. A nossa proposta tem como objetivo o ensino da adição de forma prática e lúdica, através de um jogo pedagógico com contagem, numerais, quantidade, coordenação motora fina e soma. A nossa proposta de atividade de letramento matemático do ensino da adição, através desse jogo, ela foi pensada e adaptada para ser trabalhada com as crianças com deficiência visual, mais precisamente com as crianças com baixa visão, né, do nível ali do leve ao moderado, podendo ser adaptada também para ser trabalhada com o outro público, né, que seria de níveis grave a severo. Antes de seguir aqui com a apresentação da nossa proposta de atividade, acho interessante trazer o que seria a baixa visão, né? A definição. Baixa visão ela é uma condição intermediária entre o comprometimento total visual, no caso a cegueira, e a possibilidade de enxergar completamente. A baixa visão ela se manifesta de maneiras diferentes, né? Tudo vai depender da natureza que causou aquele comprometimento visual dela. Então, dando continuidade agora à apresentação da nossa proposta de atividade, para o desenvolvimento dessa proposta adaptada para crianças com baixa visão, alguns fatores precisaram ser considerados, né? Questão de tamanho da fonte e questão de cores e contraste. No que tange ali a fonte, né, optamos por fazer uma escala bem ampliada, né, o tamanho do número bem grande, assim, que fique bem visível para as crianças. Optamos também por fazer o número em alto relevo, para que além da percepção visual dela, ela consiga tocar, se for o caso. Se houver essa necessidade, ela tem essa possibilidade também. Optamos também por fazer um contraste de cores fortes, cores vivas, né, utilizando duas cores. Na verdade, 3 cores, né, que seria o preto no fundo, e o amarelo forte e o vermelho forte. Ficaria um contraste de cores vivas e de fácil percepção para a criança, né? Também outro fator importante assim, que a gente considerou na hora de desenvolver essa atividade é que ela não ficasse muito poluída visualmente, né? Isso também atrapalha quando se trata de crianças com baixa visão, evitar essa poluição visual para ela, deixar ali só na atividade só extremamente o necessário para que facilite para ela visualizar e desenvolver aquela atividade, né? Agora apresentaremos a nossa proposta de atividade.
para finalizar a apresentação da nossa proposta de atividade, eu gostaria de fazer algumas considerações finais, né? Uma dessas considerações que é bem pertinente, bem importante ser salientada, é a questão na hora da aplicação da atividade, né? As questões do ambiente, né? A iluminação desse ambiente, de onde essa atividade vai ser aplicada, tem que estar adequada para atender o aluno, né? Ela não pode ser muito forte e nem muito baixa, né? Ela tem que ter um meio termo aí. Então, por isso é importante a conversa com o aluno, né? A iluminação não pode, o material que foi desenvolvido da atividade não pode emitir ali o reflexo da iluminação, isso vai prejudicar ali a percepção visual do aluno, também isso deve ser considerado. Outra questão importante também, no que tange ao ambiente ali da aplicação dessa atividade com o aluno, é a questão até da ergonomia do aluno, né? Da postura ali. O aluno também, dependendo do grau da deficiência visual do aluno, ele vai ficar muito próximo da atividade, de cabeça muito baixa. Então, para que isso não ocorra, não prejudique até a postura do aluno, uma possibilidade, né, um recurso de TA, de tecnologia assistiva, que pode ser utilizado é o plano inclinado. É posicionar a atividade no plano inclinado, né, para que fique melhor visualização para o aluno e também que ele consiga ficar com uma postura adequada. Outro recurso de TA também, caso o aumento, né, da fonte não seja o suficiente para o aluno, é lupas. Lupas também pode ser trabalhada, o aluno pode trabalhar com as lupas também. E sobre adaptações, eu acho que era isso. Daí também tudo vai depender, né, do grau de comprometimento da visão do aluno, né? Então, acho que na hora de realizar esse tipo de adaptação, deve ser verificado isso, deve ser feita uma análise com o aluno, né, para entender quais são suas necessidades, né, para que assim a gente consiga atender da melhor forma as suas especificidades, né, suas necessidades ali, e para que tenhamos maior êxito, né, com a aplicação dessa atividade, e que no fim ali quem ganhe com isso, né, seja o aluno, né, que ele consiga se desenvolver e aprender da melhor forma possível. Dessa forma, finalizamos aqui o vídeo. Eu, a Maria, gostaríamos de agradecer a oportunidade e até uma próxima. Eu me chamo Andresa. Oi, eu me chamo Agatha. E a gente é aluna da FMP. Então, pensando nas tecnologias de hoje, tivemos a ideia de fazer uma mega calculadora, onde o aluno ele consegue clicar nos números como se estivesse mexendo em um celular e, ao mesmo tempo, aprendendo sobre a adição e a subtração. O objetivo deste jogo de matemática é ensinar para os alunos uma forma divertida, diferente de aprender e somar e subtrair, onde eles conseguem identificar os números, os sinais de mais e menos e como eles se relacionam, desenvolvendo o raciocínio lógico-matemático. Levando então para a sala de aula, a gente levou cartolinas, um molde, canetas e também cartolinas não só branca, mas como colorida, onde a gente conseguiu estar montando o celular gigante com os alunos em sala, também já fazendo a contagem do número de 1 a 10 e também mostrando para eles os sinais de adição e subtração. Então, antes da gente começar as atividades com os alunos, a gente então vai apresentar, né, o celular, que não é só, né, montar com eles em sala de aula. A gente vai então mostrar os números, né, que seria de 1 até o 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e também os sinais de adição, que é o mais, e o de subtração, que seria o menos. E como no celular, né, não tem o número juntos, 10, seria o 0 aqui separado. Então, agora um aluno de cada vez vai vir aqui na mesa, vai escolher um cartãozinho aleatório, vão estar todos de cabeça para baixo, daí ele vai sortear e vai escolher. Pode ser ou adição ou subtração, tá? 8 menos 3, esse é o meu desafio. Tá? Daí a Andresa vai fazer ou eu faço? Então a Andresa vai fazer pra gente. 8 menos 3.
O resultado é 5. Pegando então mais um cartãozinho aqui da mesa, temos um outro desafio, que é 2 mais 5, uma conta de adição então. 2 mais 5, o resultado é 7. Os alunos, então, praticando essa nossa atividade, conseguiram ter visualmente como é que se mexe numa calculadora, num celular, e conseguiram fazer as atividades com sucesso da adição e da subtração. Desta forma, reconhecemos que conseguimos trabalhar muito bem com os alunos de forma lúdica e divertida, com o raciocínio matemático e como ele funciona. Então, dando mais um exemplo, agora outro aluno, no caso, veria a mesa da professora e pegaria mais um cartão, tá? Ó, vamos ver. Meu desafio é 4 mais 5. A gente vai vir aqui no celular. 4 mais 5. O resultado é o número 9. Dessa forma, os alunos vão trabalhando também não só os números, mas também as cores que chamam a atenção, né? E também, como foi trabalhado com eles em sala de aula, a montagem também, como também é trabalhado os números. Então, dando mais um exemplo de como a gente pode trabalhar com os alunos. Pegando um outro papel, um outro desafio. 8 menos 3 já fizemos. Então, não vamos repetir. Então, o meu próximo desafio é 3 mais 6. 3. Aí a criança vai procurar 3, o mais 6 é igual a 9. Então, agora a gente finalizou o nosso trabalho. A gente quer agradecer a todos os envolvidos, a todos que estão assistindo e principalmente a nossa professora Fernanda, da Faculdade Municipal de Palhoça, que esteve nos auxiliando durante vários dias, várias aulas, tirando dúvidas, ajudando, dando exemplos e que foi muito importante para a realização desse trabalho. Obrigada a todos. Obrigada. Olá, meu nome é Jaine e hoje também contaremos com a presença da Beatriz e da Elaine para contarmos para vocês um pouquinho sobre o que é o letramento matemático e como trabalhá-lo em sala de aula através de uma atividade, jogo, brincadeiras para crianças de 5 anos de idade. Quando ouvimos falar em letramento, logo pensamos em letras, leituras e escrita, mas vai muito além disso. O letramento é a habilidade de saber ler e escrever, de acordo com o contexto das práticas sociais, que envolve leitura e escrita, as quais as pautam na linguagem como produto cultural e social. Vocês já ouviram falar em letramento matemático? Nesse vídeo iremos falar um pouquinho sobre o letramento matemático. Bom, o letramento matemático, ele aponta para uma familiaridade com os números e para a habilidade a responder às demandas matemáticas do seu dia a dia. No caso específico da educação infantil, o ensino da matemática se mostra como ferramenta importante para preparar a criança para a vida, desenvolvendo capacidades e habilidades cognitivas, importantes para o aprimoramento do raciocínio lógico, da criatividade. Com isso, preparamos hoje para vocês uma atividade muito legal, divertida e criativa, principalmente voltada para a aprendizagem, que se chama Ponto de Ônibus. Vocês já ouviram falar nesse jogo? Pois então, hoje traremos um pouquinho dele para vocês. Essa atividade foi voltada através das brincadeiras e jogos, pois, brincando, elas reproduzem e criam situações concretas, imitando os adultos próximos a elas, buscando entender seus comportamentos e principalmente as suas atitudes. Portanto, para as crianças não é um passatempo. A criança é um ser ativo e traz consigo algo que é inerente da própria infância,
que é a necessidade de movimentar-se, comunicar-se, seja através das brincadeiras, jogos ou linguagem. O brincar possibilita à criança o desenvolvimento cognitivo e social. E isso é muito importante para o seu desenvolvimento, pois, além de proporcionar a construção do conhecimento e do desenvolvimento psicoemocional, como dizia já Carlos Drummond de Andrade, brincar com as crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sem ar, com exercícios estéreis sem valor para a formação do homem. Oi, meu nome é Elaine. Vou apresentar o objetivo do jogo do ponto e ônibus. O objetivo é reconhecer a quantidade expressa em cada lado do dado. Espera-se que a criança consiga identificar os lados do dado e a quantidade de palito que cada um representa. Explorar procedimento de contagem, resolver problemas que envolvam a ideia de operação e de adição, resolver problemas que envolvam a comparação e ordenação de quantidade. Daí vem a regra. A regra é a divisão das colunas, deve ocorrer por ordem alfabética, colocando seu ônibus em cada coluna. O primeiro a jogar lança o dado e coloca dentro do ônibus a quantidade de palito correspondente ao número que saiu no dado. Em seguida, joga os demais participantes, cada um na sua vez, repetindo sempre o mesmo procedimento. A cada rodada, os jogadores avançam seus ônibus uma casa na coluna respectiva, né? O jogo termina quando todos os participantes chegam com o ônibus ao final do trajeto. O vencedor é aquele que conseguiu chegar ao final com o maior número de passageiros. Daqui a pouquinho vamos demonstrar para vocês como é que se joga o jogo ponto de ônibus, como ele funciona. E agora também vou explicar para vocês um pouquinho que ele contribui para o desenvolvimento da capacidade, como compreensão, raciocínio lógico e o prazer da descoberta, da superação de desafios e, em consequência, o esclarecimento de conceitos da matemática, de forma leve e descontraída, pois a criança ela aprende brincando. Lembrando também que aqui foi feito num cartaz, e aqui a quantidade de caixinhas, né, representando a quantidade de crianças que terá na sala de aula. Caso tenha maior quantidade de crianças, maior pode ser o cartaz, pode ser feito também no papel pardo, ou mais largo, ou mais comprido. E o importante também é ter a quantidade necessária de caixinhas de fósforos representando o ônibus para a quantidade equivalente de crianças que estiver na sala. A intencionalidade é que todas as crianças joguem e aprimorem seu letramento matemático de uma forma divertida, lúdica, criativa, que desperte seu interesse na sua aprendizagem e no seu desenvolvimento. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona o jogo do ponto de ônibus e o que foi necessário para construir esse jogo. A gente utilizou aqui um cartaz, canetinha colorida, as caixinhas de fósforos que é representando o ônibus, um dado com a numeração que a criança deverá contar e aqui os palitinhos de fósforos representando os passageiros que deverão embarcar no ônibus. O jogo tem como início a criança arremessando o dado e contar quantos números que caiu no dado. 1, 2. Ela avançará para a primeira parada de ônibus e contará o número de passageiros correspondente com o número de dado. 1, 2. O número da quantidade de dados que caiu é o número de passageiros que deverá embarcar no ônibus. Ela deverá aguardar que todas as crianças, todos os seus colegas joguem a partida e o jogo só terminará quando todos chegarem ao final, que seria a última parada de ônibus. O vencedor será quem tiver colocado mais passageiros dentro do seu ônibus. Com o auxílio de um adulto ou um professor, ele irá contar a quantidade que tem em seu ônibus, no caso em sua caixinha de fósforo. 1, 2. E a criança que tiver maior quantidade de palitinhos vencerá o jogo.
Como trabalhar com as crianças em sala de aula? No primeiro momento, o ideal é abrir uma roda onde todas as crianças se sentem em círculo juntamente com os colegas e com o professor. No segundo momento, levantar questionamentos como, por exemplo, quem sabe reconhecer os números? Quem sabe contar os números? Vocês sabem contar os números? No quarto momento, será explicado como será a atividade, no caso, jogo ponto de ônibus, e como jogar, mas que para isso devam respeitar os colegas e aguardarem sempre chegar a sua vez de jogar. No quinto momento, será iniciada a atividade e deixar que as crianças se divirtam. No sexto momento, será feita a avaliação do mesmo de como as crianças tiveram resultados na atividade de letramento matemático, tanto de modo individual quanto coletivo. A avaliação pode ser feita através de estratégias e instrumentos de registro e a avaliação será feita através de observação e relatórios relacionando as atitudes da criança no decorrer da atividade proposta. Olá pessoal, eu, Leandra, junto com as minhas colegas Magali, Angelita, trouxemos uma atividade de letramento matemático. Nessa nossa atividade foi utilizado os materiais. O rostinho foi colado em cima de um CD, a parte de trás é um papelão, o papel aqui são números impressos. Claro que pode ser maiores ou menores, depende da faixa etária. E prendedores coloridos, onde nós usamos o vermelho e o verde. Pode ser o amarelo ou o azul, a cor é independente. Mas essa atividade, também no nosso cabelo matemático, ele pode, em vez do CD, pode ser usado prato de isopor, prato de papelão. Em vez de prendedores, pode ser lã, fitas coloridas, aonde a gente pode colar com eles também, e é uma atividade bem interessante. Essa atividade que eu irei fazer, a criança ela vai ter que observar o número e a cor, certo? Então eu vou pedir para ela identificar o número, vai fazer um sorteio aqui dos números, aonde nós vamos colar cabelo maluco. Pode começar. Que número é esse? É o número 4. Número 4. Então você vai pegar 4 prendedores. 1, 2, 3, 4. Que cor que é essa? É o vermelho. Vamos botar na Bia? Sim, certo. Isso, ó. Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4. E é esse número aqui? É o número 4. Agora nós vamos pro Léo. Pode fazer o sorteio. Que número é esse? É o número 3. Número 3? Vamos separar a quantidade de prendedor? 1, 2, 3. Que cor que é esse prendedor? Esse é cor verde. Cor verde. Vamos botar no Léo? Quantos tem aí? 1, 2, 3. Essa quantidade tem? 3. Essa é a atividade do cabelo maluco. Gostaram da nossa atividade? Essa nossa atividade, quando a gente foi fazer, a gente pensou para realizar com crianças de 4 e 5 anos, crianças pequenas. Mas ela pode ser utilizada em outras faixas etárias, só ir modificando conforme a necessidade da turma. Pode ser com números maiores, números menores, pode ser utilizado outros materiais também. E essa nossa atividade é um jogo matemático, é um jogo para trabalhar a quantificação, de uma forma lúdica com as crianças pequenas. Com essa atividade, trabalha também a coordenação motora, com movimento de pinça, de abrir e fechar o grampo, trabalha a concentração, trabalha o foco, a atenção,
a associação do número com a quantidade, as cores também. Aqui no vídeo a gente utilizou vermelho e verde, mas pode ser usado outras cores também, pode ser colorido. Trabalha também o foco e a concentração da criança. Então a gente fica pensando, né, como surgiu essa ideia, né, trabalhar os números com crianças de 4 e 5 anos. Eu sou professora do pré e é uma atividade que eu tenho vontade de trabalhar com meus alunos. Então foi uma maneira de pensar e explicar para eles de maneira lúdica e divertida como trabalhar os números. Cores foi utilizado também, então são duas coisas que você pode trabalhar em sala de aula. Vou trabalhar? Vou, com certeza. Não tenho experiência ainda porque eu não fiz, mas como é uma atividade divertida, eles vão adorar. A gente gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando da Feira Matemática e esperamos que vocês tenham gostado da nossa atividade. E agradecer também a professora Fernanda por dar essa oportunidade pra gente, que é uma coisa diferente pra gente, né? É um conhecimento a mais, né? Muito obrigada.